No nosso encontro de hoje do curso Mulheres na Arte, nós vamos falar de um mundo muito desconhecido para nós brasileiros. Este é o mundo das mulheres árabes, um mundo no qual as tradições patriarcais e os valores patriarcais da sociedade, eles são certamente mais explícitos do que no mundo ocidental. Eu não vou dizer que eles sejam mais rigorosos, né? Porque não tenho elementos nem indícios para isso. E rigor pode se expressar de muitas formas. Neste mundo é muito claro, né, que os homens são figuras de atuação, que têm todo o poder decisório e são lugares em que a mulher, né, tem uma postura claramente servil. Existem certas tensões, né, que são tensões trazidas pelo contato que existe há algum tempo entre valores da cultura ocidental e os valores das sociedades tradicionais muçulmanas. Neste choque de culturas, um choque que, né, se acirrou, né, no século XX, alguns elementos ficam evidentes, né, como por exemplo a questão da profissionalização das mulheres, né, a questão do acesso aos estudos, né, das mulheres, a percepção de que mulheres, né, podem e é salutar, né, que elas tenham participação política, né? Esses temas, né, sobretudo no que diz respeito à educação, profissão e atuação política, são temas particularmente sensíveis nas culturas árabes, ou mais exatamente nos países em que a religião muçulmana é vivida com mais rigor, mais especificamente nos países de orientação fundamentalista, que são os países nos quais o poder político ele é exercido na esteira da teologia, ou seja, o poder político é indissociável do poder religioso, né? E essas duas coisas acontecem como sendo uma única coisa. E isso existe em muitos lugares no mundo, e o mundo ocidental ele foi assim até a Revolução Francesa. Então isso não é exatamente uma novidade, né? Porque também os poderes imperiais, né, os poderes reais, por toda a sociedade, todas as sociedades europeias, foi um poder legitimado por Deus e pela autoridade do Papa. Então, o mundo ocidental sabe o que é isso, mas possivelmente esqueceu, né, desse passado que não é, afinal de contas, tão distante. Mas voltando à questão das mulheres. A mulher do século XX, né, sobretudo nesses países que não eram fundamentalistas, essa mulher, né, árabe, ela foi à escola, dependendo da sua classe social, ela frequentou uma escola internacional, então ela, né, já falava até línguas estrangeiras, né, possivelmente dentro da própria casa, né. Essas mulheres frequentaram universidades, né, essas mulheres, né, desenvolveram seus trabalhos, e algumas delas conseguiram desenvolver esse trabalho justamente, né, porque não permaneceram nos seus países de origem. Ou seja, elas se estabeleceram em grandes capitais, capitais cosmopolitas, capitais abertas à diversidade, né, e que abriam possibilidades, né, para que pessoas de origens diversas apresentassem seu trabalho e desenvolvessem ali uma profissão. A Hamsia vive no Afeganistão desde criança, né, e teve também uma oportunidade de estudar, conhecer outros países, né? Teve oportunidade até de se expressar por meio do grafite, né? E isso antes do endurecimento, né, da cultura talibã. Ocorreu que o uso da burca
ele se torna obrigatório, né, para todas as mulheres. Ela construiu a sua poética no grafite a partir, né, destas imagens que mostram, né, mulheres de burca, né, dentro desse contexto. Graças também à internet, ou pouco de internet disponível, é que ela também conseguiu fazer com que essas imagens fossem conhecidas, né, fora do Afeganistão. E isso trouxe um interesse imenso sobre o que é ser uma mulher artista e sobre o que é fazer arte de rua num país como esse, né? E dentro de um mundo que está ruindo literalmente, né? Porque são imagens muito impressionantes essas, né, desses grafites que ela executa em ruínas de lugar que aniquilou a própria história, né, em função, né, do fanatismo, né, de um grupo, né, um grupo miliciano, né, que teve êxito em tomar o poder. O trabalho da Ramsia, sem dúvida, né, ele introduz um pouco de poesia, né, num contexto, né, que não tem nada de poético, o que nos mostra claramente a importância, né, que a arte tem em montes de contextos sociais, né? E a arte, e a centralidade, na verdade, que a arte tem para a nossa vida, né? Porque talvez isso que ajude as coisas a serem um pouco mais toleráveis, né? E não é só para as mulheres, né? É para todo mundo mesmo. No caso da Shirin Neshat, né? Ou Neshat, né? Ela é também uma mulher bem nascida, né? É uma mulher, né, que vem, né, dos estratos mais elevados, né, da cultura iraniana. Shirin Neshat, assim como sua família, né, são obrigados a deixar o Irã com a ascensão, né, do poder dos ayatolás, ou seja, com a instalação de um estado teológico político ou pura e simplesmente da teocracia. Essa família deixa o Irã e se radica nos Estados Unidos, né? Onde ela, né, desenvolverá uma poética que muito se expressa por meio da fotografia, e é um trabalho que é e sempre será crítico, né, da postura, da posição da mulher dentro dessas sociedades, uma posição em que não somente é um mero objeto, né, mas ela é um objeto e um instrumento da realização do desejo de Allah. E se o desejo de Allah, tal como ele é apresentado, né, por líderes religiosos beligerantes, se esse desejo é apresentado na prática do assassínio, da violência ou na prática do martírio, então é disso que ela fala nessa série. Elas são fotos imensas, são fotos muito poderosas, em que essas armas elas vão aparecendo aí, né, de um jeito muito inusitado, muito sutil e também muito simples e direto, porque eu acho que não é necessário explicar grande coisa para a gente compreender, né, o que está acontecendo. Este era o meu recado. Eu espero que vocês tenham apreciado. Agradeço a sua atenção. Muito obrigada.